Vamos ouvir a palavra de Deus que se encontra em João 14, 16 e 17, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. A sociedade integrada ao sistema deste mundo vive um padrão que desafia a lógica cristã. No século 17 e 18, um movimento chamado Iluminismo mudou a forma de pensar. Esse movimento pregava a centralidade e a racionalidade humana. Um dos pensadores dessa época foi o filósofo René Descartes. Ele posicionou o pensamento racional como o detentor de todos os saberes, opondo-se ao raciocínio daquela época. Nessa ordem, para René Descartes, tudo passa pelo crivo da dúvida e deve-se questionar tudo. Com isso, o homem tornou-se o mediador de toda a verdade e abandonou a palavra de Deus como toda a verdade. Hoje em dia não é diferente. A Europa, que foi o berço de missões, hoje é o maior continente onde reina o ceticismo, o ateísmo e, em maior escala, a desordem moral do mundo. O Evangelho de nosso bendito Senhor Jesus Cristo tem perdido campo em várias nações. Enquanto muitos estão nadando nestas questões sem fundamentos, ao contrário disso, os cristãos genuínos são fortalecidos no poder de Deus. É triste constatar esse abandono do Evangelho, mas ainda continuo acreditando que Deus está agindo no mundo por meio dos seus eleitos. O texto nos fala que o próprio Senhor Jesus rogou ao Pai para quê? Para nos dar o Consolador. Esse Consolador é o próprio Espírito Santo, ou seja, é Ele que atua no corpo de Cristo, no passado, no presente e no futuro. Em toda a história do mundo, o Espírito Santo tem atuado e transformado homens e mulheres para o avanço do seu reino. Esse é o nosso Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E o melhor de tudo é que o Deus Espírito Santo estará conosco para sempre, intercedendo por nós. Dessa forma, quem é o nosso Deus? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Uma das coisas sublimes deste versículo é a questão de o povo de Deus poder conhecer o Espírito Santo. É disso que o apóstolo João está falando. Você, cristão, foi selado. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, verso 13. Diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa é a grande promessa do Pai, de enviar o Espírito Santo de Deus para todos aqueles que ouviram e receberam a verdade em seus corações. Agora, você tem a terceira pessoa da Trindade vivendo em você. Quando Jesus diz que o Pai enviaria outro, Jesus está colocando o Espírito Santo no mesmo patamar que ele próprio. O Deus Espírito Santo é o que capacita e o conduz a uma vida de entrega, obediência e devoção a Deus. O livro de Atos, que poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo na vida dos apóstolos que foram consagrados a Deus. O próprio Espírito Santo atua nos filhos de Deus, continuando esta obra maravilhosa, que foi manifesta através dos apóstolos para a manifestação da glória de Deus. Enfim,
O cristão confia na obra redentora de Jesus, porque ninguém pode tirar este selo que vem do Espírito Santo. Eu te pergunto, quem é o seu Deus? Venha para Jesus agora, venha correndo, abandone o pecado e entregue-se aos cuidados do Espírito Santo de Deus para ter uma vida cheia de glória e bênção sem fim. Amém? Deus te abençoe grandemente. Fica na paz.